né, essa celebração, esse culto, e nós juntos estamos aqui reunidos nesse momento vamos iniciar com um tempo de reflexão, de oração, né, e a gente vai poder ter um tempo depois de louvar, de adorar a Deus, de ouvir a palavra, e tudo isso é uma alegria, né, nós podemos nos reunir aqui como família, como irmãos, como, né, realmente irmãos em Cristo, né? É muita alegria, assim, nossa, poder contar com pessoas, né, visitantes, pessoas que vêm vindo, né, que aqui a gente é uma igreja que está há muito tempo, a gente praticamente a maioria, o pessoal de olho puxado, né? Mas graças a Deus, ultimamente isso está mudando, né? Tá vindo gente assim né, gente nova, gente fora, e a gente percebe que isso é muito bom, a gente poder né, expandir isso, porque nós não guardamos a fé para nós, né? Nossa fé é para realmente compartilhar com outras pessoas, para ter com o máximo de pessoas possível. E essa manhã eu queria, assim, que a gente pudesse estar juntos, né, refletindo num texto, num salmo, né, da Bíblia, o Salmo 103, tá? E eu vou pedir para a gente ler junto, tá? O salmo inteiro, são 22 versículos, né? E vai vir, assim, já está na tela, né? Se quiser abrir a Bíblia para acompanhar, se quiser ver na tela, vai estar em pares, né? E cada par, esse salmo, ele tem uma estrutura, né? Que realmente cada par é um trecho que a gente vai poder... Então, a gente vai ler 2 versículos e eu vou dar um tempinho e a gente vai pensar nesse versículo, não apenas ler, mas você vai ler e responder a Deus, falar assim, Senhor, né, como esse primeiro, né, ele fala para bem dizer, ele está falando para a própria alma, bem dizer ao Senhor, né, então você lembra, realmente pensa nas bênçãos de Deus, de como o Senhor tem sido bom com você, né, e agradece e faz esse tempo de reflexão, tá bom? Então a gente vai ler juntos, todo mundo em voz alta, né, e aí de par em par, ok? Então vamos começar, tá? Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia, que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que o ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos.
O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém. Então esse trecho, esse salmo, né, é um convite para nós refletirmos sobre como Deus, Ele tem feito as coisas. Ele nos criou, Ele nos trata, Ele se compadece de nós, nos trata como filhos, né? E é um convite para nós realmente nos alegrarmos e bendizer a Ele, né? Falar bem de Deus e Ele é como se falasse para a própria alma, você, né? Lembre-se de Deus, né? Muitas vezes nós estamos a fazer as coisas e a gente vai correndo no dia a dia e esquece do que Deus fez, né? Então nós precisamos voltar e lembrar realmente do que Deus fez, do perdão dele, da misericórdia, né? Da graça que Ele nos deu, né? Vamos ter um tempo então agora de cada um pode estar orando, né? Em gratidão a Deus, agradecendo a Deus por sua vida, por tudo que Ele fez. Nosso Pai, nós queremos realmente te agradecer, Senhor. Nossas palavras não podem reproduzir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez. Mas nós, de alguma forma, Senhor, queremos usar nossas bocas, nossas vidas para te agradecer, te bendizer, Senhor. Dizer que o Senhor é mais importante do que todas as coisas. O Senhor nos tirou de um lugar sem esperança, para nos dar esperança, para nos dar vida, para nos dar realmente um novo começo, uma nova vida, para que a gente possa caminhar e seguro nessa terra, com certeza de que o Senhor está conosco, de que nós não estamos sozinhos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realmente derramou sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria também dizer que muitas vezes nós estamos orando, né? E nossas orações muitas vezes são: Senhor, me ajuda, né? Nessa dificuldade. E a Bíblia fala que nós podemos realmente colocar essas coisas, né? Nós podemos orar sim, né? Pelas doenças, pelas dificuldades, seja financeira, seja, né, qualquer problema que você tenha, você coloca diante de Deus, né? Mas eu sei também que Deus quer que a gente ore de forma mais, assim, olhando para frente, né? Não apenas... Sabe quando você tenta... Uma coisa é uma pessoa que tenta sobreviver, né? Ele está com os problemas, está com os obstáculos, fala, nossa, eu preciso passar por isso, nossa, estou com essa dificuldade, né? Mas Deus quer, Ele falou que quer nos dar uma vida com abundância, né? Então uma vida com um propósito, uma vida que a gente olha para frente e fala assim, não, daqui a 5 anos, daqui a quanto tempo, né, minha vida vai mudar, vai ter outras coisas, né? E Ele quer que a gente olhe com os olhos dele, né? Porque Ele fala que os planos dele para nós são maiores e são mais altos que os nossos planos. Então Ele tem planos maiores para nós. E esse plano tem a ver com, né, realmente com o que Ele está fazendo, né, nessa geração, no mundo, né? Então Ele quer realmente cada um de nós participando, né, do que Ele está fazendo. Então eu queria que a gente assim refletisse um pouco, pensasse assim, o que né, uma oração que você pode colocar, Senhor, né, faz da minha vida, né, algo diferente, me torna alguém útil, né, para contribuir com o que o Senhor está fazendo, né? Não sei então
Não sei se você já tem esse tipo de oração ou nunca talvez pensaram nisso, então, né, usa um tempinho agora, vou dar um tempinho para vocês pensar e eu colocar diante de Deus. Essa é uma oração que vocês podem fazer, ok? Então, só um... Meu Deus, muito obrigado pela vida de cada um aqui. Eu sei que o Senhor escutou a oração de cada um. O que cada um colocou está em secreto. Eu não sei, ninguém aqui sabe, mas o Senhor sabe, o Senhor está ouvindo. Eu peço que o Senhor realmente comece a trazer uma transformação, Senhor, conforme a oração de cada um, Senhor. Se estiver realmente alinhado com a Tua vontade, Senhor, que eles possam realmente prosperar, Senhor, nesse pedido que colocaram, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que nós não fomos criados, Senhor, para apenas sermos frequentadores de igreja, Senhor, para sentar aqui todo domingo. O Senhor nos chamou para sermos discípulos, para sermos seguidores de Cristo, para sermos parecidos com o Senhor Jesus. E, Senhor, essa mudança, Senhor, ela tem que acontecer em nossa vida, Senhor, diária, onde estivermos, Senhor, se for em casa, na nossa família, se for no trabalho, no local de trabalho, na escola, onde estivermos, Senhor, que a gente possa realmente estar tendo essa transformação, sendo sal e luz, sendo pessoas que realmente fazem diferença, que chegam e trazem um aroma diferente, o perfume de Cristo em nós. Ó Pai, eu peço que o Senhor transforme cada um de nós, Senhor. Use o dia de hoje para realmente estar trabalhando no nosso coração, Senhor. Nós sabemos, Senhor, nós somos falhos, mas o Senhor é aquele Deus que nos perdoa, que nos transforma, que nos ajuda, Senhor, nossas dificuldades. Nós não estamos sozinhos. Então, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos pelo teu amor leal, pelo tudo que o Senhor faz, Senhor, em nossa vida, Senhor, e vai fazer, Senhor. Nós cremos nisso. O Senhor vai estar transformando cada um, vai ouvir a oração de cada um e vai nos ajudar, Senhor, a realmente cumprirmos o propósito do Senhor nessa terra aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora só ler um texto da invocação de hoje para a gente começar, né? Está em Isaías 55, 6, 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, por ele dá de bom grado o seu perdão. Amém. Bom dia. Tudo bem? Mais um prazer enorme estarmos aqui todos juntos para estar louvando a Deus. E assim como o presbítero disse, que possamos estar buscando o nosso Deus enquanto há tempo, enquanto ainda podemos estar encontrando. Então convido todo mundo a estar de pé para podermos estar declarando quão grande é o nome do nosso Senhor. Grande é o nome do Senhor.
Deus da minha salvação. Com os anjos vim te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, te adoramos. Nações se prostrarão, os reis se dobrarão, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos ricos clamarão ao Deus da criação, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Eu levanto as mãos a ti, Deus da minha salvação. Com os anjos vim te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, te adoramos. Sim, grande é o nome do nosso Senhor. Grande é esse Deus que é a nossa força, nosso consolo, que merece todo o nosso louvor, e desejamos estar clamando a Ele, porque sabemos quão incomparáveis são as promessas que Ele tem dado a nós. Meu Jesus, Salvador, o teu igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, alívio, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te
poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ele já alcançou com a maior bênção, a maior promessa que podia ter nos dado, que é por meio da salvação de seu sacrifício, seu único filho. Por causa disso, nós podemos estar caminhando em um relacionamento cada vez mais profundo com Ele, sabendo que não importa as dificuldades que temos no dia a dia, a graça dele é capaz de cobrir qualquer um de nossos temores. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei,
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me mais fundo do que te sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. As ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nesse momento nós vamos ter um momento das nossas ofertas, você pode se sentar. Fique à vontade para trazer as suas ofertas aqui durante a canção e também lembrando que você pode trazer seus dízimos, né, ou para as ofertas, ou você pode fazer por Pix, ou também entregar lá em cima no templo principal, no balcão da tesouraria. Ok? E lembrando também que nós estamos abertos às ofertas para a celebração de 60 anos da nossa igreja.
que são ofertas direcionadas para reformas, né, para manutenção e também para celebração. Então fiquem à vontade nesse momento, enquanto a gente canta essa canção. Após o cântico, a diaconisa Lídia, ela vai fazer a consagração dessas ofertas. Papai do céu, estamos aqui diante do Senhor, nós, os teus filhos. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente. Cada vida aqui diante do Senhor é tão preciosa. Não sabemos o que cada um de nós passou durante essa semana, mas sabemos que o Senhor cuidou, o Senhor proveu, o Senhor trouxe para mais perto de Ti. E cada um de nós, Senhor, tem experimentado da Tua bondade e do Teu amor. Obrigada, Pai. É por isso que diante do Senhor nós trazemos nessa manhã a nossa adoração, o nosso louvor e as nossas ofertas, Pai, porque tudo vem de Ti e é tudo para Ti e através de Ti. Ó Pai, nesta manhã queremos pedir que o Senhor continue ministrando aos nossos corações e neste momento seja através de compartilhamento da Sua palavra, através do ministro Hélio, que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Entregamos, então, esse culto nas Tuas mãos, esse momento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria dar boas-vindas a todos. Não sei se vocês têm alguns visitantes, mas vocês são muito bem-vindos aqui. Não se preocupe que a gente não pede para levantar aqui, tá? Vou passar rapidamente por alguns avisos. E está funcionando? Então, esse mês, olha só que legal, né? Completa 1 ano de ministério que eu e o pastor Cheng estamos aqui na igreja.
e conforme o conselho e pela Assembleia, né, foi aprovado a continuidade e a renovação de mandato por mais 3 anos do pastor Cheng, e ele me convidou para participar e dar continuidade na equipe pastoral, né, e eu aceitei. Então nós vamos estar aí juntos pelos próximos 3 anos, com muita alegria. Glórias a Deus. Então, hoje também nós vamos ter a reunião da comissão preparatória dos 60 anos, né, meio de 45. 1h30 vai ter o treino do coral feminino com vozes masculinas lá na sala 15. E aqui no Salão Light vai ter o treino do coral dos jovens. Ok? Então, os jovens, preparem aí também. Esse coral é para a celebração de 60 anos, tá? Calma aí que eu estou aprendendo a mexer nesse daqui. Vai. Então, ó, domingo, dia 17, a gente vai ter o bazar. Tá? Então, daqui a 2 semanas. Semana que vem é o culto conjunto, tá? Então, não vai ter culto aqui, vai ser o culto lá no templo principal. E aí, conforme eu falei agora há pouco, né? A gente vai ter a celebração dos 60 anos, dia 15 de outubro, às 15 horas, vai ser no período da tarde, não vai ser de manhã, por conta dos convidados, né? Muitas igrejas, eles vêm celebrar com a gente e o culto é de manhã, e para não atrapalhar o cronograma deles, a nossa celebração vai ser de tarde. No boletim que está no grupo, né, tem o link lá do Forms para você confirmar a presença sua e da sua família, para a gente preparar o jantar de celebração desse dia, tá? Ou você pode também ligar e deixar o seu nome e da sua família com a secretária Ana. Não está indo? Aí. Ó, lembra que a gente podou as árvores, né, há alguns meses, então ainda sobrou alguns galhos, sobrou alguns troncos. Quem quiser levar para fazer lenha, fazer decoração, tá? Fique à vontade aí, que aí depois a gente precisa remover essas lenhas aí. Hoje nós vamos ter dia 29/10, tá? Então, no mês que vem, a gente vai ter já a Assembleia Eletiva dos Oficiais, né? Que é para eleger diáconos, presbíteros e os líderes da nossa igreja, né? Então, se preparem aí. Esse é um aviso, talvez muitos não conheçam, né? A pastora Chung, ela é irmã da nossa diaconisa Joy, e aí ela está assumindo aí o cargo da Secretaria-Geral de Sociedade Bíblica de Taiwan. E volta. Essa daqui, ó, essa é a pastora Chung, a do meio ali, tá? Pode voltar. Então, a nossa igreja, né, ela está propondo um curso de adoração ministrado pelo Movimento A2. O Movimento A2 é um movimento para-eclesiástico, ou seja, ele não pertence a nenhuma igreja, mas ele quer trazer suporte às igrejas locais através dos jovens. E é um ministério que é liderado pelo pastor Joel e a esposa, eu e a Diana, o Henrique e a Ana Paula, que estão aqui na foto, o pastor Elias e a Miriam, pastor Danielson, a esposa, e o presbítero Zeca e a Julie, que são da Vida Nova. E a gente propôs, né, um curso piloto, né, que esse movimento ele já tem um curso de intercessão para os jovens e também para as igrejas. E aí a gente está ampliando para o curso de adoração. Né, e a gente vai ter um projeto piloto aqui na nossa igreja, começando esse mês. Tá? Então, são 4 encontros no 4º sábado dos próximos meses. Então, a gente vai ter um encontro 4º sábado de setembro, 4º sábado de outubro, 4º sábado de novembro. Em dezembro não vai ter, e aí vai ser em janeiro de 2024. Né? E o que é esse curso? Esse curso ele não é só para quem tem dom de música, ou quem canta aqui no grupo de louvor, ou quem quer participar do grupo de louvor. Ele é para toda a igreja, tá? Porque todos nós somos adoradores, todos nós somos ministros de louvor.
Tá? Então, a gente quer trazer esse curso para alinhar com a igreja a cultura da adoração, principalmente com a equipe de louvor. Então, as inscrições vão até dia 17 de setembro. Tá? Foi enviado já durante a semana o link, né, para fazer a inscrição. São apenas 40 vagas, tá, gente? E metade já foi preenchida. Então, se você quer participar, então, faça a sua inscrição aí. A gente vai reforçar, né, nos avisos aí, nos grupos, para você fazer a inscrição. Ok? Então, avisos até aqui. Vamos nos levantar para fazer a oração do Pai Nosso? A oração que Jesus nos ensinou. Pode colocar na tela para mim? Vamos lá, 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pode se sentar. Então, mais um mês a gente está começando, né? Setembro. Eu não sei como estão as suas expectativas para esse mês, mas fique tranquilo, porque essa semana já tem feriado, né? Porque mês passado demorou, né? Não teve feriado, mas esse mês já tem um feriado aí essa semana. E como a gente está mudando de mês, a gente vai começar a transicionar e mudar de tema, né? Mês passado a gente estava terminando o tema sobre relacionamentos, a gente ficou um bom tempo, né? Falando sobre perdão, sobre perdoar, sobre relacionamentos saudáveis. E esse mês a gente vai transicionar para esse versículo que ele fala: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o texto de hoje que eu queria ler com vocês, se você puder abrir comigo e deixar aberto, né, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua Bíblia física, está em Tiago, capítulo 1. Tiago, livro lá do Novo Testamento, quase para o final. Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15. Se você puder e deixar aberto, a gente vai ler juntos aí. Tiago, capítulo 1, do verso 12 a 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. É muito interessante quando a gente pensa, né, sobre tentação e provação. E eu não sei se vocês entendem, né, as diferenças, né, dessas duas palavras, tentação e provação. Na Bíblia, ela é a mesma palavra. Por isso que, muitas vezes, dependendo da tradução que a gente lê, a gente fica meio confuso, né? Será que a Bíblia está falando sobre tentação ou está falando sobre provação? Porque é a mesma palavra que ele usa lá no original, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a gente precisa entender o contexto, né? O capítulo inteiro, às vezes, ou o trecho que essa palavra foi escrita, para a gente entender o significado dela e o direcionamento que o autor e que Deus quer colocar em cima dessas palavras. A palavra tentação, né,
Desculpa, eu vou falar primeiro sobre isso. E aí, o que essa palavra no original ela pode significar? Ela pode significar ser testado, ser experimentado, ou passar por uma adversidade, passar por momentos de aflição. E aí você percebe, então, que são coisas bem distintas, na verdade, né? Entre ser testado, ser experimentado, ou passar por adversidade e momentos de aflição. E, em certos momentos, tem as suas pontes de intersecção, né, entre tudo isso. Por isso que tem essa dificuldade, né, da gente entender e diferenciar. Mas a palavra provação, a provação, que significa prova, pode parecer ruim, na maioria das vezes. Mas ela é algo bom, na verdade. Né? Porque a provação, ela nos leva para a edificação, para o crescimento, para o entendimento. Né? Para os que estão na escola e os que já passaram na escola. Ninguém gosta de fazer prova, não é mesmo? Né? Eu lembro quando eu estava na escola e eu mudei para uma outra escola que era sistema etapa. Sistema etapa era prova toda terça e quinta, né? Meu, era dureza, prova toda terça e quinta. Só que aí você fica tão calejado que aí você tipo, nem estuda mais para as provas, seja o que Deus quiser. E aí você percebe que quando você entra na faculdade, os menores aí, tampem os ouvidos. Porque quando você chega na faculdade, você descobre que 5 é 10. Né? Porque assim, 5 é a média. Então, se você tirou na média, considera que é 10, porque você passou. Né? E aí, mas não façam isso, gente. Tem que ir bem na escola, gente. Ser um bom cristão é ser um bom cidadão, ser um bom estudante, tem que ir bem na escola, tá? Seus pais não pediram para eu falar isso hoje aqui, tá? Foi só um parênteses, vamos voltar aqui. E aí, o que isso traz, né? Ao contrário da escola, que a gente só estuda para a prova, para passar de ano, quando Deus nos coloca uma provação, uma prova, Ele quer, na verdade, o nosso bem. Por mais que a gente reclame, por mais que a gente ache que seja ruim, mas o propósito final de Deus é para moldar o nosso caráter. Né? É para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que nós sejamos edificados, para gerar algo bom em nós. E com certeza, essas dificuldades, né, que a gente passa na vida, que são as provações, elas servem para gerar fruto, para gerar algo em nós, e principalmente o fruto do Espírito Santo. Eu queria passar um vídeo agora, que é um vídeo de um filme 2007, se eu não me engano. É o segundo filme que chama A Volta do Todo-Poderoso. Né? E esse trecho, ele é um trecho que me faz refletir muito, assim, sabe? Porque, apesar de ser um filme que ele pega alguns elementos bíblicos e faz uma sátira, né? Uma brincadeira, uma parte humorística disso, mas ele tem alguns pontos, né? E principalmente esse trecho que eu quero passar para vocês, que faz a gente refletir. Dá para trazer um pouquinho mais? Claro, é para já. Obrigada. Se me permite, a senhora está bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que está construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz?
Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Muito bom, né? Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme aí, assista. É um bom divertimento para a família, bem divertido, bem engraçado esse filme. Mas esse trecho aqui, eu não sei se pega você de jeito, né? E muitas vezes você fica pensando, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que minha família é assim? Por que meu trabalho é assim? Por que minha escola é assim? Né? E aí tem um meme até que a gente brinca, né? Deus, me dê paciência, porque se o Senhor me dê forças, eu vou matar. Porque a gente, ai Deus, me falta forças, né? Não, me falta paciência, né? E a pergunta dele, né, no filme, né, o Morgan Freeman, o ator, ele representa Deus, né? E aí ele inverte, né, essa situação, né? Porque quantas vezes a gente já orou ou já pediu por essas coisas? Para Deus dar mais paciência, para Deus dar mais amor, para Deus unir mais a família, para Deus fazer tantas coisas. E a gente não entende, na maioria das vezes, por que Deus não está fazendo nada? Né? E a gente fica se questionando, Deus, por que você não está fazendo nada? Mas será que Deus não está fazendo nada? Provavelmente Deus está nos colocando num momento de provação, de teste, de experimento, de oportunidade, para nós gerarmos fruto, para nós gerarmos paciência, para nós gerarmos amor, gerarmos benignidade, bondade, né? Para nós sermos desafiados e assim nós sermos edificados, lapidados, né? E essa palavra lapidados, ela é muito interessante, né? Lapidados, o que é? Quando você vê, assim, não sei se você já viu, né? O que é lapidar, lapidação, né? Quando pega uma pedra e principalmente diamantes, né? É uma pedra e pega lá e martela e vai quebrando ela, né? E vai lapidando, né? Vai tirando lascas, né? E isso quer dizer que está tirando pedaços. E aí a gente coloca isso como algo que dói, né? A gente pensa assim, está tirando pedaço, está tirando, né? Lapidando. E dói. Por isso que e na maioria das vezes a gente não gosta. Mas Deus tem um propósito maior para isso. E outro propósito que Deus tem para isso é provar e testar a nossa fidelidade a Ele. E o quanto a gente ama Ele. Quanto você tem sido fiel a Deus? Quanto nós temos amado a Deus? Lá em Gênesis 22, depois você vai ler em casa, Gênesis 22, é um capítulo que, se você lê assim, você fala assim, poxa vida, Deus, que pedido que você faz para Abraão. Abraão, ele era um cara que Deus chamou ele para sair da sua casa, da sua família, para ir para um lugar desconhecido. E ele e a sua esposa não tinham filhos. E ele já estava idoso, e Deus tinha prometido para ele que ele ia ser pai de uma grande nação. E na cabeça dele, ele falou assim, poxa, como que eu vou ser pai de uma grande nação se nem filho eu tenho? E aí Deus, ele promete que vai dar um filho, e no final, ele tem um filho chamado Isaque. E quando chega no capítulo 22,
Deus faz um pedido absurdo para ele. Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. E fala assim, Abraão, você vai levar o seu filho Isaque, seu único filho, você vai levar ele no monte e você vai sacrificar ele. Cara, Abraão, ele não argumenta, ele não barganha com Deus, ele simplesmente pega as coisas, vai, leva o Isaque lá para o monte. E aí quando ele chega lá no monte que vai sacrificar o filho, Deus fala para ele parar. E ele olha para o lado, tem lá um cordeiro pronto já para ele sacrificar no lugar de Isaque. E isso traz uma prova para Abraão de confiança, de fidelidade. E Abraão foi provado e aprovado. E aí quando a gente olha, onde nós lemos hoje, né, em Tiago, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus, ele não é um Deus que só quer provar a gente, que quer coisas da gente, e ele não vai dar nada em troca. Ele vai dar algo muito maior em troca, porque ele nos ama. E tantas vezes ele está perguntando para nós, e na maioria das vezes ele está perguntando, o quanto você me ama? O quanto você está disposto a se preparar, a estudar, para passar na prova com 10? E não esse pensamento de 5 é 10. Ah, só assim, na média, tá bom. Aí Deus me ama tanto que ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Mas será que a gente tem se esforçado ao ponto de, não, Deus, eu quero passar com 10. Porque eu quero ser aprovado, eu quero receber a coroa da vida. Eu quero chegar lá na frente, lá, quando me encontrar com o Senhor e Ele falar assim, servo bom e fiel, vem aqui, me dá um abraço, mata no peito aqui. E aí quando a gente fala de tentação, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A tentação é algo que nos leva a tropeçar. E tropeçando, provavelmente a gente vai cair. Né? E o que significa quando a gente tropeça? A gente tropeça porque o caminho não está plano, não está liso. Né? Tem pedras, ou não está nivelado, ou nós mesmos, né, a gente vai andando sem prestar atenção e a gente tropeça no próprio pé. Acho que eu nunca fiz isso, mas eu sei de pessoas que tropeçam no próprio pé. E eu não vou tirar sarro de você que acontece isso com você, porque é algo muito grave, né? Pode torcer o pé, se machucar, né? Mas, quando a gente fala de tropeçar e cair na nossa vida de forma metafórica, a gente vai cair de onde? A gente vai cair dos caminhos de Deus. A gente vai tropeçar dos caminhos de Deus. A gente vai tropeçar do propósito que Deus colocou nas nossas vidas. E qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito que Deus colocou nas nossas vidas? Nós temos um alvo. E qual é esse alvo? Acertar a vontade de Deus, chegar na vontade de Deus, que já está explícita na Bíblia, que Deus já nos colocou na Bíblia. E quando a gente tropeça e cai, a gente erra o alvo, a gente sai do caminho. E quando a gente sai do caminho e erra o alvo, o que é? A gente peca, a gente erra.
e a gente fica longe de Deus, longe do caminho de Deus. Quando a gente olha, né, no versículo 14 e 15, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Deus, Ele não tenta, Ele não nos traz tentação, Ele nos traz provação, Ele nos prova. A tentação vem de nós mesmos. Vem de nós mesmos. Vem de nós mesmos. Sabe por que ela vem de nós mesmos? Porque lá em 1 João... 1 João 2,16, ele fala assim, ó, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de todas as realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Está na versão NVT, nova versão transformadora. Então, é algo que nós mesmos queremos. O que nós queremos sentir no nosso corpo físico, agora, intensamente. Aquilo que eu estou vendo, eu quero. Aquilo que eu sei fazer, o que eu tenho orgulho daquilo, de tudo isso. Vocês sabem que no shopping existe uma profissão chamada vitrinista. O vitrinista, ele estuda como montar vitrines. E como ele monta a vitrine do shopping, não é aleatório, gente. Ele monta de um jeito que faz com que quando a gente está passeando no shopping, a gente olha para aquela vitrine e aquilo que a gente está olhando traz alguma coisa para a gente. E a gente, às vezes, não entende, sabe? As cores, o formato, a montagem. Aquilo lá causa alguma coisa no nosso cérebro que dá vontade de entrar. E dá vontade de querer comprar. Não é por acaso, gente. Porque a psicologia e o marketing, eles estudam essas coisas. Né? O comportamento humano. Né? E o que a gente olha, a gente quer consumir. Vocês vão na padaria agora, as mais modernas, não é mais pãozinho francês ali no cesto lá. O cesto está brilhando, né? O pãozinho é bonito, ele brilha. Né? Agora não é mais pãozinho francês normal, tem pãozinho francês com 9 grãos, com parmesão em cima, com não sei o que lá, né? E aquilo lá dá vontade de comer. E é isso nós mesmos provocamos em nós mesmos. Então a gente tem que começar a andar com venda, né? Tipo, não tem mais como, né? Porque a gente quer sentir essas coisas, a gente quer ter essas coisas, né? E aí, quando a gente olha, aquilo lá é uma tentação, né? Você mesmo fala isso, ai, que tentação, né? Você mesmo fala isso porque você sabe. E quando a gente entra em tentação, a gente cede aquele desejo de querer comer, outro dia a gente foi na padaria lá, os caras agora estão apelando, os caras montam um balcão de vidro, assim, com iluminação, assim, aí os doces você nem sabe se é para comer, não é para comer, porque de tão bonito que é, gente. E aí você já começa a salivar, sei lá, é doido isso, e aí você quer suprir aquele desejo, porque dá vontade de comer. E aí, onde está o limite? Onde está o limite, gente? Né? Uma nutricionista falou para mim, o limite está no 80%. Quando você come, almoça, janta, café da manhã, 80% que você sente, eu acho que eu estou satisfeito, mas cabe mais. Aí ali já está no limite. Né? Um outro limite que eu gosto muito, que o presbítero Oito, ele fala assim, a fatia de bolo tem que estar no limite da pessoa querer mais.
Esse é um conselho que você quer mais. Porque se ela comer e ficar enjoada, ela não vai querer mais, e na próxima vez ela vai falar assim, não, aquele bolo me deixou enjoado, né? Então, não, é o limite, é o cálculo ali, né? E aí, quando a gente pensa, né, muitas vezes, onde está o nosso limite? Cara, isso daqui é um problema muito difícil de se lidar. Onde está o limite? Onde está o limite? E muitos jovens, eu já vi muitas pessoas perguntando isso para mim. Hélio, é pecado beijar no namoro? É pecado não sei o que lá? É pecado fazer isso? É pecado não sei o que lá? Meu, a gente vive numa sociedade que a gente quer testar os limites. É pecado beber? É pecado não sei o que lá? Então, a gente quer sempre testar os limites. E a gente fica colocando as tentações. Nós mesmos colocamos as tentações. Sabe? E aí, a Bíblia, ela nos instrui muitas vezes. Né? E aí, algo que, assim, muita gente pergunta sobre bebida alcoólica. Né? E a Bíblia ela fala muito claro, não vos embriagueis. Ou seja, um dos limites é ficar bêbado. Agora, onde você vai saber o seu limite? Você vai ter que ficar bêbado um dia para você saber o seu limite. Mas a outra pergunta vem, por que você precisa ficar bêbado para você saber o seu limite? E aí a gente fica naquela questão do tipo assim, onde está o meu limite? E brincando com o pecado e com a tentação para você descobrir o seu limite. Sendo que o pecado, ele é o extremo oposto de Deus. A gente fica brincando com isso e testando os nossos limites. O quanto que a gente pode ficar. Qual que é o limite da minha distância de Deus? Que eu não peque, ou não fique tão longe assim que eu não possa voltar para Deus. E por que a gente fica fazendo isso, sabe? E por que a nossa pergunta não é a oposta? O quanto eu posso me afastar do pecado e das tentações e ficar mais perto de Deus? E a nossa pergunta deveria ser, qual é o meu limite que eu posso ficar próximo de Deus? Não é mesmo? E quando a gente pensa no versículo de hoje, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é uma oração extremamente genuína, gente. É uma oração extremamente legítima, esse clamor que nós precisamos ter para Deus. Porque cair em tentação é nós mesmos que fazemos nós mesmos cair. E por nós mesmos a gente não é capaz. A gente não consegue. A gente tropeça no próprio pé. E a gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus para nos ajudar. Precisa de Deus para nos falar, cuidado, tem uma pedra ali, pula ela. Ou dá uma desviadinha. Está desnivelado ali, presta atenção. A gente precisa de Deus para nos deixar alertas. Sabe por quê? Porque em 1 Pedro, ele fala assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé,
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meus queridos, não ache que o que você está passando é só você que está passando. Deus sabe que a gente está passando pelas mesmas coisas, está passando pelos mesmos sofrimentos, está passando pelas mesmas provações, está passando pelas mesmas tentações. E nós precisamos um dos outros para vencer isso, para caminhar junto. A gente precisa de pessoas para caminhar junto. 2 semanas atrás eu falei sobre isso, que a gente precisa de pessoas de caminhada, para a gente caminhar junto. Porque muitas vezes aquilo que nos faz tropeçar, a gente não está enxergando, mas o nosso irmão enxergou. E ele nos ajuda. Ou se a gente caiu, o nosso irmão nos ajuda a levantar, a prosseguir para o caminho. E o começo do versículo fala: o inimigo de vocês, o diabo, ele está ao redor, como se fosse um leão, procurando a quem devorar. Por isso, fiquem alertas, vigiem. O inimigo, muitas vezes, ele não nos coloca em tentação. Sabe por quê? Porque ele não precisa. Porque nós mesmos, a gente dá de mão beijada assim, ó, para o diabo, a nossa tentação. E ele só se aproveita, porque ele só está esperando. Ele só está ao redor, observando a gente. E fala assim, ó, o Hélio, ele gosta muito de ir no shopping. Eu sei que ele gosta de ir lá no shopping. Meu, essa semana eu vou fazer, ele vai para o shopping e eu sei que lá a vitrine e tal, e eu vou aproveitar aquele momento ali para pegar ele. O inimigo só fica assim, cara, armando, sabe? Esperando você cair na sua própria armadilha. E aí eu queria terminar com um bom humor hoje, para todos nós, que eu achei muito interessante esse meme, esse cara aqui, para a gente refletir. Não é ataque espiritual, você apenas faz escolhas ruins. Quantas vezes a gente fica culpando o inimigo, o diabo, pelas coisas que acontecem na nossa vida, pelas coisas que nós mesmos fazemos, pelas escolhas ruins que nós mesmos fazemos. E a gente fala que é ataque espiritual e fala que foi o inimigo que me fez cair, sendo que nós mesmos tropeçamos no nosso próprio pé. Assuma responsabilidades também dos nossos erros. Não fique brincando com a tentação. Não fique brincando com o pecado. Não fique brincando com os limites. Não fique, sabe, tipo, até onde eu posso chegar? Vire, olhe para Deus. Clame a Ele. Peça para Ele genuinamente, para não deixar você cair em tentação e para nos livrar do mal. Baixe sua cabeça nesse momento, a gente vai orar. E nessa manhã a gente vai orar. Você pode começar orando, pedindo para Deus, para te ajudar a batalhar contra você mesmo, contra as suas tentações. Eu não sei em qual área da sua vida você tem dificuldade em relação às tentações e os pecados. Mas faça essa oração genuinamente, com sinceridade para o Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar juntos. Se você tem algo para entregar ao Senhor, a gente vai entregar nesse momento juntos para Ele. Se você quiser entregar com as suas mãos, como um símbolo, com os olhos fechados, você pode, como se você estivesse entregando para o Senhor. Querido Pai, nosso Deus, nosso Senhor, nessa manhã, nós queremos entregar ao Senhor
os nossos pecados, as nossas fraquezas. Porque o Senhor sabe que nós somos o nosso maior inimigo. Nós temos tentações que a gente não consegue superar, pecados que a gente não consegue vencer. E nessa manhã nós queremos pedir que o sangue de Jesus, que nos purifica e nos santifica de toda iniquidade, de todo pecado, mais uma vez vem nos limpar, renovando em nós a alegria da tua salvação. Nessa manhã nós entregamos ao Senhor, pedimos ajuda, nós clamamos ao Senhor pedindo ajuda. Livra-nos do mal, porque sabemos que o inimigo está ao nosso redor, apenas esperando a gente abrir uma brecha para ele nos deixar cair, nos fazer cair. Por isso que nós entregamos nas suas mãos, confiando no nome santo de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos estar confiando mais em Deus e clamando para que possamos ir mais fundo, nos aproximando mais dele. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, nas águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor nosso Deus, nesse momento nós pedimos que o amor do nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a capacitação que vem do Espírito Santo para nos livrar da tentação e do mal, seja com todos nós, de agora e para sempre. Amém e amém. Podem se sentar. Neste momento, antes da gente ter a meditação e oração, eu queria passar um vídeo da Bianca. A Bianca é uma missionária que a igreja dá o suporte lá em Taiwan, e aí ela enviou um vídeo para nós.牧师教会平安，阮是 Sam 甲 Bianca， 阮伫青年使命团即个宣教的彩会，今年是第10冬，目前搬来金门已经2冬啊。感谢上帝这10年来的带领甲祝福，透过家庭、教会甲兄弟姊妹，互阮会当到今嘛。伫台湾信耶稣的人，大约是5%，金门比台湾搁较少，无到1%。比如讲，伫个100个人的公司内底，可能只有1个人是信耶稣的，无就是完全拢无。搁比如讲，伫一个400人的学校内底，可能只有2-3个人是信耶稣的。会使讲，你生活的4周围的人，有99%的人拢无信耶稣。伫金门有真深的传统信仰，家族宗祠的观念真深，甚至会当影响到选举的结果。青年使命团伫个金门，除了阮即个家庭以外，另外阁有2个家庭，阁一个还未结婚的姊妹，其中有一对夫妻是顶个月才加入来到金门的。因为金门离大陆非常的近，伫海边啊可以当看到对面大陆厦门的厝，坐船大约半点钟可以当到啊，比去台湾搁较近。青年使命团来到金门，想要透过金门这个所在入去大陆传福音。过去几年因为疫情的关系，小三通关起来，今年3月重新开放，台湾人会当小三通去到大陆。目前，阮主要的事工是甲在地的教会连结合作。阮加入伫个无共的教会，参与伫个无共的事工。主要的对象就是青少年。最近，阮用马太福音来查经，互遮的少年人会当搁较认捌上帝甲即个信仰。第二个，阮咧做的就是动员福音队会当来到金门。伫个金门有正大的需要，伫遮无啥物资源，将福音队来到金门，除了会当帮助教会以外，福音队的人嘛会当认捌金门即个所在。希望上帝甲对金门也是大陆的感动放伫个因的心中。第三，阮伫遮咧做的，就是为着金门敬拜祈祷。阮每一礼拜伫个金门无共的所在来敬拜，为金门来祈祷。阮相信透过祈祷会当改变金门即个所在。最近，阮找到一个新的所在，做阮的办公室。伫即个所在，阮会用来平常时的开会、敬拜的时间、祈祷的时间、办活动、招待福音队。真感谢上帝，透过无共的人，互阮即个办公室的家具甲设备。即个所在叫做琼林，伫个金门的中央，周围拢是传统的旧厝，
有真侪宗祠家庙，但是无一间教会。望阮伫遮的敬拜、祈祷，互上帝的光会当照来重临即个所在。伫金门，我感觉上宝贵的就是教会的合一，因为伫遮教会定定做伙办活动，这是伫台湾教会较少看到的。今年阮有几个活动，佮做伙来办，一个是海边的音乐节。每一个教会轮流伫台顶带领大家来敬拜，去海边佚佗的人嘛会当听到阮敬拜的声音。另外一个是公园的音乐节，同款每一个教会的人拢去台顶带领大家来敬拜。若去公园佚佗的人嘛是会当听到阮咧敬拜的声音。上特别的是，这个活动的前几天拢是落大雨。甚至活动进前嘛是拢落雨，但是伫个活动开始了后，一滴雨拢无落。另外，伫国活节即天，嘛是每一年金门的教会会做伙做礼拜的一天。伫个今年礼拜结束了后，所有的教会做伙伫金门的路林来游行，甲大家人讲耶稣基督国我的好消息。一般拢是传统的宗教，伫个路林游行。今仔教会嘛透过游行，来互金门的百姓知影耶稣基督福音的好消息。即摆已经搁要放暑假，嘛是阮开始要无闲的时阵。接落来，阮会接待真侪福音队，需要开始安排真侪的代志，计划无共的时间。希望即届的报告会当互某日教会兄弟姊妹搁较熟悉金门即个所在，会使看到这是上帝所疼惜的小岛，嘛会使看到这个需要，为着即个小岛来祈祷。最后，搁一届感谢教会兄弟姊妹的支持，谢谢，muito obrigado. Podemos continuar orando pela família da Bianca. Nesse momento você pode ter um momento de meditação, orar pela pessoa do seu lado e encerramos o culto dessa manhã. Deus abençoe.